É hoje, terça, dia 17 de maio, é o Dia Mundial da Hipertensão, uma doença que afeta cerca de 30% de todos os adultos do mundo. No Brasil, 1/3 dos hipertensos sequer sabe que está doente. A gente vai conversar sobre este assunto com uma das principais autoridades do país e do mundo no assunto, o cardiologista, presidente do INCOR e apresentador do CNN Sinais Vitais, que é exibido todo domingo, 19h30, aqui na CNN Brasil, doutor Roberto Calil. Tudo bem, doutor? Bom dia, bom dia. Bem-vindo aqui ao novo dia da CNN Brasil. Muito obrigado. Porque é muito importante a gente dar esse recado. As pessoas não sabem que tem hipertensão. É possível não saber que tem hipertensão por quanto tempo, doutor? Então, é possível saber porque é um mal hipertenso. Sim. A hipertensão arterial é um mal silencioso. Como você mesmo iniciou o programa, 30% da população do mundo e do Brasil tem hipertensão arterial. Muitos não sabem, né? Para você ter uma ideia, acima de 60 anos de idade, 50% da população brasileira se torna hipertenso. Então é muita gente. Mas não tem um sintoma, doutor? Falam em dor na nuca. Muitas vezes é um mal silencioso. Às vezes pode se manifestar com dor na nuca, um pouco de falta de ar, uma sensação estranha na cabeça, mas também pode ser silencioso, como a grande maioria dos casos. E a hipertensão arterial, o mais importante, quer dizer que é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular, que é o infarto e o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, né? Que são as doenças que mais matam no mundo, tanto no país como no mundo. Dezenas de milhões de pessoas morrem por ano de infarto ou acidente vascular cerebral. De qualquer maneira, a hipertensão é uma dos fatores de risco bastante importante, né? Dessas doenças. E primeiro, 70% das pessoas hipertensas sabem que tem hipertensão, né? Mas o mais interessante é que pouca gente controla a pressão, né? Então, você tem uma população aí dos hipertensos, 50% se tratam, mas só com a medicação. Ou com exercício, com medicação, com acompanhamento médico, mas só 20% tem o controle ideal da pressão. Então isso é muito grave, é um alerta isso, né? E a hipertensão arterial, ela agride o coração, agride o cérebro, agride os rins e é um mal silencioso, né? Acomete tanto o homem quanto a mulher. Claro que a incidência da mulher se iguala ao homem depois dos 60 anos de idade, mas ela acomete jovens também, né? É um problema. Qual é o peso da hereditariedade? Muito. 90% dos hipertensos, em média, é hereditário. Fator hereditário. Pai hipertenso, mãe hipertensa, o filho hipertenso. Então, 90%. Então, isso é um alerta. As famílias de hipertenso. Eu tenho meu pai hipertenso, meu avô hipertenso, então eu vou ter que me cuidar. Cuidar como? Fazer medição da pressão para ver se eu já tenho essa carga e já desenvolvi a hipertensão arterial, que é um mal silencioso. Por exemplo, 10% dos jovens de 14 a 18 anos de idade são hipertensos. Você fala, quais são as causas? A obesidade, falta de exercício. Hoje em dia o jovem, ele fica muito nos tablets. Isso se agravou na pandemia, certamente, né? Não sai, não faz esporte, tem uma alimentação que não é a ideal. Então, uma das causas também de hipertensão, o que piora os níveis pressóricos, e justamente é isso: você está obeso, você não faz exercício, você fuma, você bebe, né? E, doutor, qual é o patamar, por exemplo, quem mede em casa, tem o hábito de medir em casa, eu tenho histórico de hipertensão na família e tenho aquele aparelho para... Aquilo funciona? Funciona. Não, isso é uma coisa... para medir o pulso aqui. Então, né? Os níveis pressóricos, né? O que é hipertensão? 14/9... ou 140 por 90, igual ou maior que isso. Isso a Organização Mundial da Saúde... A partir de 14/9 já é um problema. Só que não é uma medição pontual. Você vai num consultório médico, por exemplo, você está tenso com a consulta, então a pressão está um pouquinho mais alta. Sim. Então tem que ter algumas medições, né? E como você perguntou, tem aparelhos, obviamente, que você faz diagnóstico fora do ambiente do consultório. A medição em casa tem que tomar muito cuidado. Primeiro, você precisa saber medir. Sim. E está o aparelho certo, porque senão você, na verdade, vai identificar uma hipertensão que não é verdade, e principalmente os hipertensos que fazem controle em casa, muitas vezes não fazem a medição correta. Então o que acontece? Eu tenho essa sensação. Então, e se automedicam, porque a pior coisa é você estar em casa, por exemplo, eu sou hipertenso, e eu tomo remédio.
Aí eu vou medir, minha pressão tá 12/8. Alguns param de tomar medicação. Então, a aderência fica muito baixa. Se minha pressão está 12/8 e eu vou tomar medicação, vai cair mais. Não é assim. Né? Então, com orientação médica, com orientação do profissional de saúde, você pode medir sim a pressão em casa, mas eu sempre chamo a atenção dos meus pacientes. O hipertenso, normalmente, ele acorda, mede a pressão, ele vai tomar café, mede a pressão 10 vezes por dia. Isso cria um estresse desnecessário. Mas é um pouco viciante mesmo, né? Especialmente quando a gente tem um aparelhinho em casa, né? É um pouco viciante mesmo, mas não pode. Certo. Agora, isso se manifesta sempre na vida adulta? Há casos de criança com pressão alta, por exemplo? Há casos de criança com pressão alta. Estudos mostrando que dos 14 aos 18 anos, 10% aí já tem... 10% já? Mas é o que eu falei para você, muitas vezes são obesos, não fazem exercício, né? Mas tem uma população jovem aí já com hipertensão arterial. Agora, doutor, ao mesmo tempo que é uma doença muitas vezes silenciosa, que pode ter consequências muito graves ou definitivas até para a vida de alguém, o controle dela a partir do diagnóstico e de um paciente comportado, ele é bastante eficaz, né? Sem dúvida. A hipertensão, você tem tratamento. Você não tem cura, mas tem tratamento, né? Então, você tem desde exercícios, desde você orientação da dieta até medicação. E o importante é que você tem uma gama de medicações. Então, muitas vezes você não se adapta a um remédio, tem dezenas de medicações que você pode, obviamente, o paciente, uma delas vai se adaptar, ou uma composição de medicação. E é importante também falar que no Sistema Único de Saúde, no SUS, ele oferece todas essas medicações, grande parte das populações. Então, não há problema de você tratar a hipertensão arterial. O maior problema é a adesão, como falei. Dos hipertensos, 20% só tem o controle adequado da pressão. Então, 80% está correndo risco de doenças sérias, né, durante os anos de vida. Sim. Doutor, estimulantes como o café, por exemplo, qual é o peso que o consumo de alimentos inadequados, eu citei o café aqui porque, enfim, foi o que me veio primeiro à cabeça, mas outros alimentos adequados podem interferir na realização de um exame, ou seja, eu posso consumir café excessivamente em determinado dia, fazer o exame no dia seguinte, aquilo apontar a pressão alta, ou esse tipo de alimento é definitivo para desenvolver o quadro de pressão alta? Não, a cafeína não é um alimento que desenvolve hipertensão arterial. Mas ele altera a pressão, né, ou não? Não, de qualquer jeito não. Agora, o que você está colocando, eu bebo à noite, vamos supor, né, passo a noite numa festa ou sei lá o quê, durmo mal, no dia seguinte tomo 10 xícaras de café porque eu não dormi bem e vou medir a pressão. Quer dizer, então isso é um fator externo. Mas a má alimentação em geral contribui ou não? Não, uma alimentação não. Quando você é hipertenso, sal é o grande vilão. Então, nesse aspecto, não é nem o café, é o sal. Sim. Mas estamos dizendo, primeiro, você vai medir pressão, tem que no dia ideal, porque você passa a noite sem dormir, bebeu. Claro que seus níveis pressóricos podem estar mais altos. Mas o grande vilão é o sal. Então, um dos tratamentos da hipertensão arterial é uma dieta com pouco sal, é o exercício físico, aeróbico principalmente, né? Então, e medicações. Então não dá, se você não faz uma dieta de sal, você come sal o tempo inteiro, fica muito difícil o controle pressórico do hipertenso, mesmo tomando medicação. Então é o conjunto, exercício, uma dieta e orientação de medicação quando necessário. E doutor, para quem não tem sintoma, para encerrar o nosso papo aqui por agora, o check-up básico é capaz de detectar isso? Medição de pressão, alguns órgãos, algumas sociedades recomendam você medir pressão uma vez por ano, né? Pode dizer. Então, muitas vezes você faz diagnóstico da hipertensão arterial no exame de carta de motorista. Aí você faz diagnóstico ou numa academia. Então, é importante sempre ficar alerta para os seus antecedentes. Pai hipertenso, mãe hipertensa, você está acima do peso. Eu acho que é importante, desde que feito o diagnóstico de hipertensão, se cuidar. A mulher, por exemplo, ela, na verdade, como falei, até a menopausa, a incidência é menor do que no homem. E um fato interessante que eu não coloquei é a hipertensão na gestação. Então é bem importante a mulher gestante que se torna hipertensa ter o cuidado redobrado no controle da pressão arterial.
É só gestacional, é durante a gestação. Muitas vezes é gestacional, tem vários tipos da hipertensão gestacional durante a gravidez, dos mais simples, que é a hipertensão crônica, até pré-eclâmpsia, eclâmpsia, que são quadros mais graves, né, que podem levar consequências à gestante, inclusive à criança. Então, hipertensão, em resumo, é um mal silencioso, tem que ser diagnosticado, tem que ser tratado. E, principalmente, a aderência ao tratamento, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Você tem que aderir ao tratamento. Porque esqueceu o remédio um dia. Eu tenho tenho gente na minha família que esqueci de tomar o remédio, estou sentindo uma dor na nuca. Esqueceu um dia só. Isso, porque é aquela história. Minha pressão está normal, não vou tomar hoje. Né? Então, as pessoas se preocupam com os efeitos colaterais, quer dizer, qualquer justificativa para não aderir ao tratamento. E como é um mal silencioso, a pessoa não sente nada. Para que eu estou tomando remédio? Principalmente o jovem. E aí tem consequências seríssimas. Tá certo. Bom, recebemos aqui na CNN o Dr. Roberto Calil Filho, presidente do INCOR, apresentador do CNN Sinais Vitais, que vai ao ar aqui na CNN todos os domingos às 7h30 da noite. Doutor, muito obrigado pelo alerta. Agradeço a todos. Importantíssimo para todos nós. Obrigado. Seja bem-vindo sempre. Obrigado.